Olha aqui o que diz. Eu só vou ler. Em cada era, temos exatamente a mesma norma. Por isso é que a luz, a palavra, vem através de algum mensageiro levantado por Deus em um determinado lugar. Escuta isto agora. E depois que aquele mensageiro sai, a luz se difunde por meio do ministério de outros que tenham sido fielmente instruídos. Mas, infelizmente, todos aqueles que saem não sempre compreendem quão é necessário dizer somente o que o Espírito disse através do mensageiro. Recorde o que Paulo advertiu as pessoas que dissessem exatamente o que ele disse. Isso é verdade. Não sei se vocês sabem, na primeira carta de Coríntios, no capítulo 14, a partir do versículo 36 e 37, o apóstolo Paulo, depois de cansar-se de repreender a igreja, e ela insistir em dar ouvidos a outras pessoas, ele perguntou: é que a palavra de Deus saiu de vós? Porque eu creio que um pastor tem a autoridade de perguntar às pessoas da igreja: é que a palavra de Deus sai de vocês? Ou sai de mim? Porque a igreja precisa ser desafiada, não, porque não é propriamente os membros, é um diabo metido ali desafiando o pastor. E o pastor vai mostrar para eles que eles sim têm um ministério e têm uma vindicação. E se eles querem se parar como aqueles se pararam contra Moisés, pois Deus vai dar um jeito. Agora, meu irmão, se você não tem, é bom você não sair para repartir, porque você só pode repartir o que você tem. Porque se você não tiver, o diabo vai te envergonhar mesmo. Exatamente. Então, saiu de vós a palavra de Deus, ou somente a vós tem chegado a palavra de Deus? Perguntou Paulo para eles. E disse Paulo: se alguém lhe parece ser espiritual, alguém se parece ser um profeta, pois reconheça que eu tenho o Espírito do Senhor. Eu gosto desse homem. Reconheça que eu que lhes digo é mandamento do Senhor. Ou seja, de toda maneira ele tinha misericórdia, de todas as maneiras ele estava bem balanceado, ele estava equilibrado, ele não estava insultando as pessoas, ele sabia que ele tinha um chamamento. Ele havia encontrado com aquilo a caminho de Damasco, ninguém poderia tirar isto dele. Então o mensageiro conclui: o problema é que adicionam aqui e tiram ali, e dentro de pouco tempo a mensagem já não é pura e o avivamento morre. Meu irmão, eu espero que vocês, já que está gravado, onde vai parar essa fita, nem me interessa, porque existe uma fita que está ouvindo a mim. Eu temo de que muitos lugares o avivamento morreu, e a vida dessas pessoas está me provando isso. Lembre-se disso, um avivamento é um movimento do poder de Deus. Vocês são mais experientes do que eu, porque já começaram isso antes do que eu. E vocês podem olhar agora mesmo para os lugares que vocês conhecem, e vocês podem ver que não é o mesmo Espírito que ministra. Tiraram dali, agregaram ali. Isto mesmo é um conto do vigário, e eu vou provar se vocês quiserem. Nesta parte da televisão, há citações fortes contra a televisão que não estão aqui. Assim que estão agregando ou tirando, para poder fazer valer as suas ideias pessoais sobre isso ou aquilo. A mim não me importa.
Isso não me faz dano. Eu não estou contra, como se eu fosse um legalista, essas coisas. Eu acho que quando vemos um erro de alguém, o que devemos fazer é orar por essa pessoa. Isso é o verdadeiro cristianismo. Orar e se compadecer daqueles que estão em uma situação, a ver se Deus, de alguma maneira, lhes liberta do laço do diabo. E não ficar tirando pedra para valer, porque Deus não fez isso. Deus não nos chamou para descer fogo do céu sobre as pessoas. Nós somos de outro espírito, um Espírito Santo, um espírito cheio de misericórdia, compassivo. Quando chegar o juízo, então a coisa vai ser lá, naqueles tronos que se assentarem, onde estarão seus filhos clamando pela verdade outra vez. Me estão entendendo ou não? Eu não digo isso para ofender, mas aqui tem uma citação que eu lhe mandei, por exemplo. Onde está ela aqui? Não está? A citação é: Deus olhou para o profeta e disse: tu nunca tenhas tal coisa em tua casa jamais. Por que eles não começaram com isso? Porque eles começam com isso, eles não precisavam citar nenhuma outra. Mas é cortar e cortar. Em todo mundo é igual, não é só ele, não. Em todo mundo. Ele não tirou isso de si mesmo, não. Ele tirou isso de algum outro folheto que eu sei de onde é que é. Pois muito próximo de onde saiu esse folheto, saiu um para contrarrestar e dizer a verdade. Eu também posso lhes mostrar, está em inglês. Na igreja do pastor Isaac Noriega. Mas ele não se assenta com o pastor Isaac Noriega, porque o pastor Isaac Noriega sabe muito bem quem é ele. Ele pode se assentar com o irmão John Martin. Mas com o irmão Isaac ele não se assenta, porque o irmão Isaac sabe quem é ele. E ele também reconhece quem é o irmão Isaac. Olha, meu irmão, nós temos que tomar uma posição. E você, para tomar uma posição, tem que antes escolher. Como é que você vai tomar uma posição sem saber qual é o correto? Ontem eu estava tratando de mostrar àquele povo que nos ouvia que nós estamos simplesmente agora, nesse momento, para que lado vamos? Bom, só há uma maneira de ir, que o Espírito te guie. E para que o Espírito te guie, é preciso que tu o tenhas. E para tê-lo vai ter que chorar, vai ter que forçar, vai ter que lutar. Porque com as mensagens nós não temos o Espírito. O Espírito vem para nos guiar a esta mensagem que é diferente. Não vem a mensagem antes, vem o Espírito para te levar à verdade. E isso é a verdade. E não é a verdade de um homem, é a verdade de Deus. Então, agregam aqui e tiram por lá, e dentro de pouco tempo a mensagem já não é pura e o avivamento morre. Como deveríamos ter tanto cuidado em ouvir uma voz. Uma. Porque o Espírito somente tem uma voz, a qual é a voz de Deus. Paulo advertiu que dissessem o que ele disse, como também o fez Pedro. Ele advertiu que ainda nem ele mesmo poderia mudar uma só palavra do que havia sido dado por revelação. Quão importante é ouvir a voz de Deus por meio dos seus mensageiros e logo dizer o que tem sido dado a eles para as igrejas. Esse menino. Mas tem em espanhol, que a tradução é perfeita. A melhor tradução que existe nos idiomas é a de espanhol, meu amigo. Eu conheço o irmão William Hasbun, conheço o irmão Pete Zuniga, conheço o irmão Oscar Hack. Eles são homens tão santos, são homens que vivem dia e noite nisso. Eu, quando estou perto desses homens, nem ministros são, eu me envergonho, eles são escribas. Escribas.
estão vertendo para o idioma aquilo que eles ouvem da fita original. E revisa, e toca outra vez, e examina as comparações, examina os termos, e vê se isso não choca nem mal interpreta, e volta a armar a frase, e põe numa tela do computador, e ficam olhando até 2 horas da manhã, porque às vezes eu fico na casa de um deles. Estão ali para que nós, irmão, tenhamos algo que o mensageiro diz. Veja como Deus tem seus homens incansáveis. Agora, se ele deu tal coração, com tal carga, para poder ouvir, reouvir, tornar a ouvir, passar para o idioma, voltar a comparar, se assentar, já nem se lembra da mulher nem dos filhos. Como Deus então esperará que os seus ministros, que são labaredas de fogo, deverão estar ocupados com a sua palavra nessa hora? Agora o senhor sabe que lá naquele lugar, aquele homem fez casamentos por causa de adultério das suas esposas, mas a Bíblia não fala disto. A Bíblia só fala de Mateus 5,36. E o profeta destrincha isso abertamente na mensagem de casamento e divórcio. Se eu entendi, é uma mulher que foi casada com um homem, e por alguma circunstância este homem a abandonou, e então houve uma separação. Logo, segundo a lei, eles pegam os papéis e dizem que eles agora estão livres, ele por um lado e ela por outro, dependendo dele ou dela que promovam esta separação. Para começar, em Malaquias diz o Senhor que ele não crê em repúdio. Então Deus, quando se fez carne, falou que só havia uma só razão para que um homem abandonasse a sua esposa: se ela houvesse, antes de casar, praticado fornicação ou prostituição, segundo estas traduções, mas o original fala de fornicar, que é quando uma mulher solteira tem um assunto sexual com outro homem, e ao vir a este homem, ela não confessou a verdade. Em qualquer tempo depois deste casamento, que esta mulher venha a confessar, ele tem o direito, este homem, de abandoná-la e casar-se com outra mulher. Fora disto, o casamento é até que a morte os separe. Na mensagem de casamento e divórcio, o profeta fala disto. Não há nenhuma lei de homens que separe um homem de uma mulher, nem uma mulher de homem. Por isso a mensagem de casamento e divórcio estabeleceu a verdade revelada que estava escondida nos selos. A mensagem de casamento e divórcio tem sido muito mal interpretada, e ela é mal interpretada especialmente por aqueles homens que são ministros, que têm problemas de casamento e divórcio. Essa é a razão pela qual eles têm problemas, e é por isso que eles ministram, tirando daqui ou acrescentando ali. Eu tenho ouvido notícias de homens que suas mulheres adulteraram e eles voltaram a casar-se. Mas o apóstolo Paulo não diz isso na primeira carta de Coríntios, capítulo 7. Nem o profeta falou estas coisas. Quando ele trouxe a mensagem de casamento e divórcio, por revelação divina e por comissão de Deus, ele olhou para os filhos que Deus havia dado a eles nestas condições e disse a eles que ficassem como estavam e que ensinasse a seus filhos a não fazer tal coisa outra vez e que eles mesmos jamais fizessem isso. E que Deus não dá divórcio a ninguém, mas Moisés, Paulo e William Branham deram carta de divórcio
aos filhos de Deus, porque Deus não poderia romper a sua palavra, uma vez que ele disse: no princípio não foi assim. Deus nunca deu divórcio para as pessoas. Quem concedeu isso foi William Branham. Quem concedeu isso foi Moisés. E quando fizeram a pergunta a Senhor Jesus, eles disseram: por que Moisés deu carta de divórcio? Deus não crê em repúdio. Aquilo que Deus uniu, o homem não vai separar. Mas como os ensinos e as circunstâncias da vida trazem muitas vezes a essas situações, Deus, olhando e contemplando os seus filhos todos enredados, o que ele fez? Quando ele trouxe o povo do Egito, ele olhou e viu que os levitas, a quem ele ia dar a maior de todas as porções, que era a sua pessoa, para que eles ministrassem, ele mandou Moisés estabelecer o critério que a partir de então os levitas deveriam ter para ministrar em sua presença. Nenhum outro levita enredado poderia servir o pão de Deus, porque senão não haveria razão de ter dito todas aquelas exigências. Logo depois veio Paulo, depois do Senhor Jesus, e codificou a igreja, pôs em ordem ela através de suas cartas, e aí estabeleceu os mesmos critérios para os ministros ou os dons de Cristo, e colocou isto na carta de Timóteo e também na carta de Tito. Logo a coisa seguiu e passaram-se quase 2000 anos, e Deus levantou o profeta e estabeleceu o critério, trazendo de volta a palavra original, estabelecendo então a revelação que desde o princípio havia sido dada, ou seja, a fé que uma vez foi dada aos santos. E aí se estabeleceu o critério. Pode notar que antes do profeta pregar a mensagem de casamento e divórcio, se insistia com ele em perguntas. Ele respondia exatamente o que ele respondeu, mas ele nunca explicou as suas respostas. Observe que todas as respostas que ele deu antes, nenhuma delas chocou com a pregação que ele fez especialmente para o título da mensagem Casamento e Divórcio. Todas elas estavam em cima porque ele sim conhecia a revelação exata, só que ele não tinha autorização de Deus de transmitir para a igreja do seu dia aquilo que Deus na realidade pensava a esse respeito. Quando a coluna de fogo desceu no Monte Catalinas e toda a cidade de Tucson viu aquele grande funil cor âmbar subir e descer, e todas as escolas pararam, toda a cidade viu aquilo, que o Monte Catalina está em direção ao oeste, toda a cidade terá que olhar para lá. E uma criancinha disse: isso não é outra coisa senão o irmão Branham falando com Deus, se lembra? Então, justamente ele desceu dali, convocou as igrejas que estavam associadas e as pessoas que queriam ouvi-lo, e então ele deu a doutrina, a revelação de casamento e divórcio. Quando ele começa a falar, ele vem trazendo desde o princípio, em Adão e Eva, vai trazendo ao problema da poligamia, vai trazendo então ao problema que houve com Salomão e com Davi, vem trazendo então a mulher como foi desenhada, vem trazendo então as escrituras que Jesus, não é, usou, registrado nos evangelhos. Logo depois ele fala sobre Paulo e diz que uma mulher está sujeita a um homem até que ele morra, mas não fala nada do homem que não possa casar-se. Por quê? Porque se aquela mulher mentiu para ele, o enganou e fornicou e não confessou, quando ele chega a descobrir, não importa o tempo deste matrimônio, ele simplesmente pode abandoná-la se ele quiser. E se ela não foi casada espiritualmente, foi somente juridicamente? Se aquele casamento não foi aprovado por Deus? Claro que não foi aprovado, senão não teria sido separado. Porque o que Deus une, o homem não separa. Isso não foi Deus. Homem, é ela ou ele não separariam, porque Deus prevaleceria sobre a união. Pois aí, não sendo Deus que uniu. Pois não sendo Deus que uniu, a culpa é dos dois que se deram a palavra precipitadamente.
Foi a escolha dela que determinou o seu destino. Foi a escolha dele que determinou o seu destino. Eu preguei isso a uns jovens, não sei por onde, como tinha quantidade deles. Eu me lembro que eu tomei um título da mensagem, escolhendo uma noiva. Eu falei sobre a escolha acertada. Esta fita existe por aí, parece que pelo sul, conhecida, me permitem vocês dizer assim, que Deus sabe meu coração, ela é considerada padrão para os jovens. Haviam como uns 400 jovens. O problema todo é que os jovens estão errando, primeiro porque os pais não estão instruindo a eles. Segundo, os anciãos e anciãs da igreja também não estão exercendo as funções que a Bíblia diz que eles deveriam exercer na igreja. E logo, alguns ministros não estão cuidando disto devidamente. Fica muito fácil lançar o peso sobre o ombro do pastor, mas a culpa é dos pais, porque são os pais, e especialmente o homem, que é o pastor da sua casa. Logo, as anciãs da igreja e os anciãos deveriam dar bons conselhos. A Bíblia fala sobre isso. Observe que Paulo fala sobre este povo dentro da igreja, os anciãos e as anciãs. E depois, o ministro que vê esta coisa grave, com um montão de jovens na sua igreja, ele tem que se ocupar deles, porque eles vão apresentar problema. Por isso é que o profeta diz: jovens, casem-se. O profeta viu o calendário de segunda a sábado, ou viu o calendário de toda a eternidade? O calendário que o profeta viu foi o calendário do princípio ao fim. Um profeta não vê de segunda a sábado. O profeta vê todo o ano e mais o seguinte, e mais a eternidade. Por isso ele falou: os jovens devem casar-se. Porque à medida que este tempo começar a florescer como está florescendo em maldade, onde o estímulo sobre os órgãos do homem e da mulher, eu me refiro a hormônios, estão trazendo crianças de 5 a 7 anos, e eu vi a reportagem e li os artigos dos médicos endocrinologistas. Aqui no Brasil se separou 100 crianças com 5 a 7 anos, meninas com cabelo no pubis e debaixo do braço, e seio desenvolvido e quase prontas para menstruar. Então os endocrinologistas se horrorizaram. Logo viram meninos que não tinham 10 anos e tinham o seu pênis desenvolvido, a sua bolsa escrotal encolhida como homens adultos, e eles estavam preocupados: como é possível isso? Então se reuniram, trouxeram os psicólogos e se assentaram e chegaram a uma só conclusão: a televisão está trazendo o estímulo sobre o corpo humano para que esses hormônios que devem sair com 14, 15, 16 anos, começam a sair com 6 a 7 anos, porque essas crianças estão expostas a cenas eróticas, não somente nas ruas por causa dos namoros, não somente por causa da publicidade em outdoor, ou nesses grandes e tremendos quadros que se vendem produtos, não somente através das vitrines por causa dos vestidos, não somente por causa das novelas que mostram explicitamente a troca de marido entre as mulheres, homossexuais e lésbicas claramente mostradas em série e em capítulo, logo revistas, as mesmas mestres nas escolas, as mesmas mães e pais